Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Segurança Digital aqui na Jovem Pan. Para você que nos acompanha, seja bem-vindo. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais aqui comigo na mesa, presencialmente, para a gente falar sobre um tema super importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, privacidade, segurança da informação e todos esses temas que abordam essa questão crucial para todos os negócios hoje em dia. Estou aqui com a Marcele e também com o Robson. Vou pedir para se apresentarem aqui para a nossa audiência e a gente começar esse bate-papo no dia de hoje. Sejam muito bem-vindos. Marcele. Maravilha. Fernando, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu que agradeço. Eu trabalho com esse tema já faz bastante tempo. Eu sou a Marcele Adames, eu sou advogada. Tenho especialização toda em governança corporativa, né? E foi a governança corporativa que me trouxe para esse mundo da governança de dados. Não tem como falar de risco corporativo, não tem como falar sobre governança sem tratar desse tema, que é um tema tão palpitante, né? Exato. E a governança de dados, ela desencadeia aí uma conversa bem importante sobre LGPD, sobre proteção de dados, porque a gente sempre fala que falar de proteção de dados pessoais é proteger todos os dados também e por isso vai. Eu hoje faço parte da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio Grande do Sul. Sou coordenadora do Núcleo de Proteção de Dados e Privacidade da Associação Comercial de Porto Alegre. E me envolvo aí em várias atividades e entidades tratando desse tema, né? E tentando levar também um pouco do conhecimento e da experiência que a gente vem tendo com esse tema ao longo dos anos. Aí. Perfeito. Tá bom. Fernando, primeiro um prazer estar aqui, falar com vocês, poder compartilhar um pouquinho hoje. Bom dia para todos aí que estão nos acompanhando, ouvindo de alguma forma, né? Então, meu nome é Robertson Killing, eu sou o diretor de operações da Ativo, sou um dos sócios fundadores da Ativo e da Soul Cloud, né? Então, minha especialização lá de trás vem da parte de segurança da informação, ciências da computação, então já tenho uma bagagem de longa data nesse período, né? Bacana. E digo assim, a gente costuma ter paixões, assim, né? E uma delas para mim é a parte de segurança da informação, a parte de inovação, inteligência artificial, uma coisa que eu curto bastante também, a parte de edge computing, né? E nós temos aí uma cruzada interna aí que a gente costuma fazer, que é assim, tentar simplificar e trazer o tema da segurança da informação através de uma linguagem um pouco mais simples, mais acessível, né, para catequizar aí, né, sejam os nossos colaboradores dentro das organizações, as pessoas que convivem conosco no dia a dia aqui, né, entendendo que hoje talvez o tema de segurança da informação é um tema que permeie aí diversas camadas dentro da nossa sociedade, né? Não só nossas empresas, a pessoa física do outro lado, as nossas instituições, né? Que a gente precisa dar uma importância muito grande para que isso se torne uma realidade no dia a dia, né? E viabilize aí que a gente tenha ambientes mais seguros, né? E tenha menor nível de exposição, que esteja em compliance com as legislações, né? Exato. E que possa aí tocar os nossos negócios e avançar, né? Maravilha. Vamos falar sobre todos esses temas aqui, pelo menos tentar falar, né? E para começar, pessoal, eu queria trazer um pouquinho para a mesa esse princípio, né? Vamos começar do início. O que é, de fato, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Como ela se aplica no dia a dia dos negócios? Como que os empresários, né, os donos de negócios, conseguem trazer isso para o dia a dia? Porque eu enxergo também que tem um pouco dessa impressão dos empresários, não, vai acabar burocratizando, ou eu sou pequeno demais, minha empresa não precisa se adequar. Como é que é a base de tudo e como é que se traz isso para os negócios hoje, né? A gente debate muito, eu e o Robertson, sobre isso, né? E depende muito da lente, Fernando. Se a pessoa quiser enxergar como mais uma legislação a ser cumprida e mais um processo burocrático, vai enxergar dessa forma, né? A gente enxerga de forma diferente. Nós entendemos que é uma oportunidade dos negócios de trazerem uma cultura de segurança que deveria estar presente desde sempre, né? E que é uma oportunidade realmente de refazer alguns processos. O mundo de negócios mudou. Né? E essa é uma realidade. Não é a LGPD que vem trazer isso. É todo um contexto de como as organizações vão costurar a sua perenidade, de como que as organizações vão se manter incólumes a algumas mudanças e capazes de se adaptar também a outras mudanças. Então, assim,
tem a questão da lente, né? Quem quiser enxergar como só mais uma legislação, vai enxergar como só mais uma legislação. E aí pode surgir até aquela história do não vai pegar, né? Sim, Mas quem quiser realmente olhar para o cerne da legislação, que é o tema da governança de dados, e dentro da legislação a gente tem um capítulo específico que traz toda a diretriz e o caminho da governança de dados. Isso não é um tema novo, não foi a legislação que trouxe, né, Robertson? Isso está há muito tempo sendo construído e ele é, na verdade, um processo natural de quem quer olhar para essa questão da segurança com um pouco mais de cuidado. Além do foco também, eu acho que a LGPD traz para a gente um olhar muito mais crítico das organizações sobre a questão da privacidade de dados, né? Então, assim, ela vem para regrar um pouco isso, né? Então, esse mercado que a gente tinha antes, ele cresceu muito de uma forma, assim, exponencial e sem controle, né? Então, a gente teve, assim, as bases de dados enormes, né? Big Data, compartilhamento de dados. A gente está vendo isso agora com o advento a explosão da IA generativa, né? Então, quer dizer, assim, a gente consegue hoje coletar dados de múltiplas bases, mas, assim, até onde é o limite disso? Né? Qual é o controle que eu tenho que ter sobre isso? Qual a responsabilidade que eu tenho com os dados que eu estou, né, manipulando dentro da minha organização? Né? Então, ela traz esse olhar, assim, ela provoca as nossas organizações a pensarem o seguinte, o que eu preciso realmente para rodar o meu negócio aqui dentro? Né? A gente repensar os processos, como a Marcele colocou aqui dentro, né? E tratar bem essa questão da privacidade e proteção de dados, né? Para evitar abuso, evitar exageros, aí, eventualmente, a gente ter problemas aí eventualmente com dados que a gente não deveria estar expondo ou expondo desnecessariamente. Basicamente, o que acontecia era essa coleta, digamos assim, indiscriminada, de irresponsável e sem um mínimo de tratamento, segurança, controles, governança. E acaba que agora existe uma legislação que fala assim, olha só, pessoal, a gente tem que começar a organizar um pouco a casa aqui, entendeu? Porque não pode mais sair coletando e tratando de informações e dados pessoais aqui como se fazia antigamente, né? Perfeito. E a gente enfrentou N problemas para chegar nesse momento, né? Por que pensar uma legislação para isso, né? Então, a gente costuma dizer, eu já discuti com a Marcela algumas vezes sobre isso, né? Assim, a parte jurídica, a lei específica ali, ela é uma manifestação, né, um resultado do fenômeno social, né, que a gente teve aqui dentro. Então, a gente começou a ter problemas com os casos de fraudes nas eleições, informações necessárias, quer dizer, pegar informações e fazer oferta de coisas que a gente, utilizando perfis, vazamentos de dados, né, uso abusivo de informações, como coleta de informações, às vezes, sem o consentimento da pessoa. Se a pessoa está sabendo que os dados estão sendo coletados, né, assim, então, grandes companhias de telefonia celular, por exemplo, né, envolvidas nisso, quer dizer, a gente inventou vários escândalos aqui dentro. Então, a gente precisa realmente ter um norte, né, ter uma orientação de trabalho, né, para que a gente aí limite, né, e coloque algumas normas e padrões éticos mínimos aí para a tratativa desses dados, né? E dentro ainda do tema, né, acho que a LGPD, as pessoas não enxergam dessa forma, mas a LGPD se conecta diretamente com a ESG, né? ESG é responsabilidade, né? E é responsabilidade social, é responsabilidade ambiental, é responsabilidade em termos de o que você quer mostrar e provocar no mercado, né? Então, assim, falar só de uma sigla ESG, como a gente diz, ESG no papel, né? Ou LGPD no papel. Não, tá tudo absolutamente integrado. Hoje, as organizações estão sendo provocadas a se modificarem, a estarem preparadas para um público, para um mercado, para um consumidor diferenciado, né? O consumidor está mudando e esse consumidor é o mesmo titular de dados. É o consumidor que quer ser respeitado ou quer ver a empresa respeitar uma lógica ambiental, também quer ver essa empresa respeitar a questão da proteção de dados, da privacidade. Esse consumidor não vai aceitar, eventualmente, uma invasão ou um abuso de contato, uma abordagem mercadológica excessiva, porque os dados simplesmente foram compartilhados, capturados de qualquer forma, né? Então, assim, o ponto central é responsabilidade. Responsabilidade na coleta, responsabilidade no ciclo de vida do dado, responsabilidade em quem vão quais são as pessoas que vão estar acessando aquela informação. E aí entra toda a parte de tecnologia da informação, inclusive para permitir que essa responsabilidade aconteça, com níveis de acesso, com toda a infraestrutura que precisa para garantir esse compliance e essa governança. E aí, respondendo a tua pergunta, Fernando, de colocar assim, né, mas isso é para organização
muito grande para organização pequena. Na verdade, isso é para todo o tipo de organização que a gente tem. Né? Porque, assim, hoje, privacidade, né? Ter atenção com os dados, controle desses dados todos aqui, ele é um tema que circula muito pela área de tecnologia. Né? Porque a gente tem hoje os nossos sistemas todos informatizados, em sua grande maioria. Né? E passa a gente ter um controle ferramental aí para proteger isso da forma adequada. Então, se a gente olhar, assim, for pegar o pé da letra e olhar a legislação ali dentro, muitas das práticas de proteção de dados que a gente traz, olhando sobre a ótica de tecnologia, são práticas que a gente já tinha lá atrás, né? Descrito numa ISO, descrito em várias outras metodologias ali dentro de gestão de serviços, gestão da área de TI. Quer dizer, assim, a gente fazer bem o tema de casa. Né? Desde coisas bem básicas, né? Como eu trabalhar talvez lá, ter o meu backup para garantir a minha continuidade de negócio depois, né? Eu ter o meu antivírus para proteger o meu negócio. Arroz, né? Quer dizer assim, então quem é menor ali dentro, né? Eu digo assim, se preocupando muito com o básico, já atende boa parte dos requisitos que são necessários. Claro, empresas têm tipos de exposição diferentes. Então, empresas um pouco mais complexas, que lidam com muita informação pessoal que é coletada ali dentro, acabam tendo que colocar alguns tipos de controles mais avançados. Com certeza. E daí tu precisa olhar para isso e trabalhar. Tem ferramental para isso, está descrito na legislação que a gente precisa fazer. Exatamente. O que eu consigo trazer aqui desse primeiro momento é que o que eu vejo também muito no mercado, né? É achar que é só um documento criado, coloca na gaveta, tenho ali, já está pronto, qualquer coisa já está pronto aqui, né? E na verdade não é, né? É algo cíclico, é algo contínuo. A Marcele trouxe aqui um ponto super importante que não envolve só uma área, são todas as áreas de negócio envolvidas. Isso é muito importante. E o Robertson traz aqui também outro ponto que é exatamente isso. Já existem as práticas prontas. E o que tu traz também, que é super importante, Robertson, que tem que saber olhar na perspectiva do seu negócio, né? Perfeito, é algo customizado, não é, de novo, não é um template que eu vejo muito, né? Não é um template na internet que tu pega lá, faz um passo a passo, agora eu estou em conformidade aqui com a lei. Cara, aquilo ali não quer dizer nada, né? Continua não valendo de nada. Quer dizer, não trabalha a cultura, não trabalha uma conscientização, uma mudança de postura da própria organização. Perfeito, perfeito. A gente costuma dizer muito assim que a gente olha a questão da LGPD como um bicho meio de 7 cabeças. Isso aqui é um problema para resolver. Então, a gente já se coloca na posição de que aquilo é difícil, é negativo. E não é. Muitas vezes, assim, ela passa, como falaste, entender a perspectiva do negócio, né? E dependendo do tipo de negócio que a gente pode ter mais ou menos complexidade na adoção, né, ali dentro. E aí pensar, então, ferramental para adequar isso, né? Soluções para adequar, ajuste em processos, né? Mas o importante, digo assim, é dar esse primeiro passo. É estar aberto a dar o primeiro passo. Então, assim, ter só o relatório lá bonito ali, os formulários, para quando acontecer alguma coisa fazer, é meio que, como a gente diz a expressão, né, para inglês ver, né? A gente costuma dizer que talvez o passo inicial seria a gente entender o negócio e a gente diz, fatia o elefante. Começa devagarinho, entende o teu nível de exposição e começa a aumentar o teu nível de maturidade na gestão de dados. Isso é um ponto bem importante que tu traz, né, Robson? Como é que... Vamos tentar trazer aqui como é que a gente elencaria os primeiros passos, né, talvez uma adequação, ou, vamos lá, do pensamento para se adequar, planejamento para se adequar, né? Como é que é os primeiros passos? A gente costuma falar bastante assim, que toda empresa quer estar adequada à LGPD. Ela quer, no dia seguinte, acordar e estar adequada, né? E não existe estar adequado. É um processo contínuo. Então, o começo é sempre o mais básico. É aquela coisa de pegar o formulário de cadastro de visita de clientes na loja e olhar para aquele cadastro com carinho e começar cortar. Isso eu não preciso, isso eu não preciso, isso eu não preciso. Porque todo dado coletado agora é um dado desnecessário. Se ele for desnecessário, para aquela operação ou para o propósito daquela relação, ele é só um risco que a empresa está assumindo. Então, assim, é começar processo por processo, do mais... aquele processo que tem mais contato com o fornecedor, com o titular, com a ponta, com o cliente, e vir trazendo. Isso é uma questão que a gente olha um pouco do dia a dia, né? Que a gente está lá dentro das empresas. Começa por onde? Vai pelo marketing, que é sempre o mais visado, né? Porque tem mais contato com o cliente, marketing, vendas. Também tem aquela questão, o que é o dado pessoal, o que é dado sensível, qual é a diferença disso aí, enfim, como é que...
As pessoas confundem muito, né? Confundem mesmo, assim, e a gente está sempre tentando repassar a informação correta para que também não se divulgue, né, uma informação incorreta. Então, assim, dado pessoal é aquilo que identifica a pessoa, né? Nome, CPF, endereço, RG, enfim, aquela informação que faz com que o Fernando seja o Fernando, né? Dado sensível é uma camada um pouquinho mais profunda. O que a gente diz não olha a superfície, olha o interno. É dado biométrico, é informação a respeito de escolha política, sexual, religiosa, é aquilo que pode afetar a pessoa na sua dignidade, né? Naquilo que é o cerne do ser humano, são as escolhas pessoais. Ou as características físicas e genéticas, dados de saúde. Então, é só fazer essa diferenciação dessa camada que está tudo bem, tá? E dado pessoal, ele é pessoal, ele diz respeito a uma pessoa, né? Existem dados confidenciais, que também são importantes e que também estão dentro de um processo de segurança. Outra categoria. Exato. Mas a gente sempre fala que uma organização, quando ela começa a olhar em cuidar e proteger os dados pessoais, naturalmente ela coloca uma camada de segurança em relação a todos os dados, porque ela vai usar o mesmo backup, o mesmo processo, ela vai gerir aquele sistema ou aquele software, aquele app da mesma forma. Os dados pessoais estão dentro, mas muitas vezes estão dados mercadológicos, confidenciais, estratégicos, de segredo de negócio. Então, assim, propriedade intelectual. São tipos de dados diferentes, mas a conduta da segurança, quando ela é implementada, ela sobe a régua, né? Ela traz a organização para um patamar diferente que acaba profissionalizando não só a questão da privacidade e dando a devida atenção e cuidado à privacidade, mas também garantindo para a empresa uma perenidade de negócios maior, porque toda a estrutura de dados da empresa tá bem coberta, né? Exatamente. E do ponto de segurança da informação existem já ferramentas para fazer essa repartição de dados, né? O que é pessoal, o que é confidencial. E assim, eu sempre gosto de voltar, assim, como digo, a gente fatia o elefante, né? Cara, dá um passo atrás, né? E assim, do que trata a legislação trata efetivamente sobre a gestão de dados pessoais e suas diferentes categorias ali dentro, que a gente acaba tendo mais complexo. Então, assim, um dos primeiros passos assim, que eu vejo que é muito importante nas organizações é olhar qual é o nível de exposição que eu tenho da minha organização. Né? Onde eu tenho essa coleta, esse armazenamento de dado pessoal. Bom, ali eu tenho que dar atenção. Daí você falou antes assim, bom, mas que área eu começo? Começo pelo marketing, começo pela TI, começo pelo jurídico, né? E que é uma grande dúvida, acho que de todo mundo que vai começar o processo, que já está no meio do processo. Aí tem aquela resposta, né? A resposta de consultoria, né? Depende do seu negócio. Né? Ou não, exemplo que eu quero dizer, assim, empresas que trabalham, por exemplo, hoje com um perfil muito que a gente chama de business to business, né? Que eu atendo negócio. Então, meu cliente final, ele acaba não sendo uma pessoa física do outro lado, acaba sendo uma outra empresa, né? Esse tipo de empresa, eles acabam não tendo uma coleta muito grande por característica de dados pessoais, a não ser dos seus próprios colaboradores, em sua grande maioria. Sim. Então, uma área muito importante, qual é a área que eu devo cuidar os dados ali dentro, devo dar uma atenção especial? A área de recursos humanos. Porque é uma área onde é que permeia muita informação pessoal no meio desse tipo de negócio. Agora, empresas, por exemplo, que trabalham com um formato mais B2C, lá, que é o consumidor final lá, né? Eu sou um grande e-commerce, eu sou uma loja, um varejista que atua com cliente final. Eu acabo tendo muita informação do cliente final na ponta. Tem empresa que trabalha com os dois modelos de negócio. Tem empresa que trabalha com os dois modelos de negócio, né? Então, por isso, sim, aí depende do que a gente tem que olhar. Aqui pode ser lá na minha área comercial, né, lá dentro. Pode ser aqui na minha área de marketing, porque eu tenho uma exposição grande, por exemplo, em mídia externa, mídia social e etc. E tal. Então, tem que ter esse controle. Então, dependendo de onde por isso que ela é uma legislação que ela permeia a organização em diferentes processos. Então, eu tenho que olhar primeiro para o negócio e saber onde eu tenho essa coleta de informações pessoais, né? E aí depois eu voltar para dentro de casa e começar a olhar por onde é que isso circula. Isso circula aqui no meu marketing, circula na minha área comercial, isso vai parar aqui na minha TI. Todos esses processos aqui, a gente precisa fazer uma revisão deles, né? Criar controles, gerenciar aqui dentro, tudo, né? Para garantir que a gente não tenha eventual exposição ao longo dessa cadeia de processo da organização, né? E que lá no final, lá na área de TI, digamos assim, que eu tenha a proteção adequada e evite vazamento dessas informações, né? De forma voluntária ou não, né? Eu vejo também o que vem sendo muito visível para mim no mercado
as grandes empresas solicitarem essa conformidade para as menores por relação de trabalho, por relação comercial. Quer dizer, eu sou uma grande empresa, eu investi, eu tenho os meus controles e eu, Fernando aqui, CyberHood, sou uma empresa menor, cara, eu tenho que estar minimamente adequado, né? Com LGPD, com controles de segurança, para poder me relacionar comercialmente com aquele cliente maior. Perfeito. Porque senão é aquela coisa, o próprio relacionamento ali de terceiros, ele é uma via de vulnerabilidade também, Exato. né? Porque tu tá trocando dado, eu tô mandando e-mail para a Marcela, eu tô mandando e-mail para o Rob. Perfeito. Estamos trocando ali informações, às vezes confidencial ou sensível de um trabalho. Não, mas o Fernando não tem nenhum controle lá. Perfeito. Putz, e aí? Né? Não, a gente acaba olhando isso, e é perfeito o que você colocou assim, isso hoje é um diferencial em mercado. Exatamente. Inclusive tem empresas assim que, olha, não assina um contrato com uma empresa que não tenha um tratamento mínimo ali dentro. Pensem o seguinte, é como se a gente estivesse falando, por exemplo, lá de um trabalho infantil dentro de uma organização. Não quero que a minha empresa esteja relacionada com alguém que exposta ali dentro que não cumpra as regras vai te trazer uma via de de vulnerabilidade. Exato. Né? Que vai te trazer uma vulnerabilidade. Né? E essa interação entre os negócios ele acontece muito. A gente tem muito hoje de prestadores de serviços que complementam os meus processos de negócio. Né? Então, assim, pensa em coisas super simples, assim, por exemplo, planos de saúde. A maioria das organizações hoje possui plano de saúde e oferta plano de saúde para os seus colaboradores. Né? Como é que o plano de saúde faz a carteirinha lá, habilita o plano, não sei o quê? Bom, alguém de recursos humanos pegou os dados pessoais daqueles colaboradores, mandou para uma empresa que a minha organização escolheu, adotou como parceira para trabalhar na parte de plano de saúde, por exemplo, e essa empresa, a partir daí, ela está com as minhas informações do outro lado lá. Eu espero que ela cuide tão bem dos dados, assim como eu cuido do lado de cá. Então, é comum eu ter cláusulas nos contratos, né? Com certeza, eu vejo bastante isso. Isso aí para criar essas amarrações, né? Então, assim, claro, não podem ser abusivos. Acho que o Marcelo pode comentar um pouco sobre esse ponto, né? Não é para transferir a responsabilidade. É muito mais para a gente compartilhar a responsabilidade. Né? Para a gente dizer para a cadeia, assim, olha, eu cuido dos dados aqui, eu estou comprometido com LGPD, com a privacidade de dados, assim. Eu espero que você, como meu fornecedor, também esteja e tenha um nível de comprometimento semelhante ao meu. Antes da Marcela entrar e falar um pouquinho desse tema, eu estava conversando ontem também com um colega e a gente conversando sobre isso, cara, é tão importante porque pensa o seguinte, eu sou uma empresa menor me relacionando com uma empresa maior, e aí eu chego lá e coloco num chat GPT, num Gemini da vida, um documento, cara, super confidencial do trabalho. Não, pede lá pro inteligência artificial fazer um resumo, qualquer coisa. Cara, aquele simples ato de colocar ali, tu já colocou no prompt uma informação, expôs, cara, tu não sabe nem onde vai parar aquilo ali. Com certeza. Exatamente. Desafios da IA sobre LGPD. Exatamente. A gente tem um cruzamento de assuntos, né, que acaba tornando a coisa mais palpitante ainda. E em relação à responsabilidade, né, dos prestadores de serviço, da cadeia de fornecedores que a gente fala, a própria LGPD trouxe, né, a figura do operador de dados. Então, toda empresa que tem essa rede de outras empresas que permeiam os processos de negócio, ela tem a responsabilidade, porque ela escolhe, né, quem vai lhe prestar serviço. E acaba impondo essa responsabilidade de uma espécie até de due diligence. Eu preciso ter a certeza e fazer a checagem de que o meu fornecedor, que a outra empresa que está envolvida nessa cadeia, ela está adequada, ela tem os mesmos processos, ela respeita a legislação. Então, isso passou a ser até um imperativo de negócio. Escolher bem os seus parceiros, ter bons documentos que ajustam. E aí a gente não fala assim de cláusulas de LGPD gigantescas, porque essas mais atrapalham do que ajudam. E os modelos da internet são piores ainda. A gente fala realmente de estabelecer numa cláusula simples, eu vou até aqui, você assume daqui para diante o que a gente vai fazer, qual é o nosso combinado. É basicamente isso, né, Fernando? E em relação à questão de IA nas relações, no dia a dia das empresas, a gente tem falado muito com os setores de RH, né? Porque isso é treinamento, como todo o tema da LGPD. Quem opera, quem atua, quem mexe nos dados, quem manipula os dados dentro da organização depois que eles entram, são pessoas. Sim. E essas pessoas, elas têm
uma tendência a procurar o caminho mais fácil. Isso é natural, isso é do ser humano, né? E se a empresa não tiver políticas bem claras a respeito de quais são os padrões de conduta que a empresa espera dos seus funcionários e o que é permitido, o que não é permitido, o funcionário não tem esse nivelamento de conhecimento. Porque a gente está falando dentro das organizações, desde o CEO até o chão de fábrica. Então, assim, a gente precisa treinar, a gente precisa comunicar claramente o que a empresa permite, o que ela espera do seu funcionário em termos de conduta. Porque, assim, o uso da inteligência artificial nos negócios, hoje em dia, está sendo cada vez mais discutido. E, na minha percepção, ele é um excelente potencializador de negócio, né? Mas, desde que as pessoas tenham consciência e saibam usar a ferramenta. Assim como a gente fala do cuidado com o eu digital, né? Que é a integridade nós, né? do nosso eu nas redes, no mundo, na internet, também é como que eu vou usar este recurso, essa ferramenta para potencializar o meu negócio, para potencializar a minha carreira como funcionário, como colaborador, que estou ali tentando, né, ser mais eficiente, mas com cuidado, com respeito, com consciência e com muito comprometimento à informação que pode ser confidencial, mas também pode expor uma gama gigantesca de pessoas e essa exposição pode gerar para a minha empresa um processo gigantesco. Perfeito. Né? Com certeza. Hoje eu enxergo essa camada, talvez um dos nossos principais desafios na adoção da LGPD, né? E até do próprio tema de segurança da informação, como tratar como um todo, assim, né? Então, assim, como a gente comentou no início, assim, ferramental existe ferramental para fazer mapeamento dos dados, para auxiliar a gente ter um controle por onde circula a informação dentro da nossa organização, para coletar, para armazenar, para fazer backup, para proteger. Então, assim, se a gente pensar, existe ferramental de toda a ordem para a gente fazer isso aqui. Né? Só que no dia a dia, as organizações elas são entidades mutáveis. Elas acontecem, mudam, né? Criam um projeto novo, criam um processo novo. Né? E isso ele tem por isso que é um processo constante. Não posso dizer assim, implantei LGPD, está aqui o relatório da gaveta, esqueci. Né? Amanhã de manhã eu, abri uma filial nova, abri uma entidade nova, fiz um programa novo. Contratou um fornecedor novo, desligou uma pessoa, porque tem parte de desligamento de pessoa também, né? Quer dizer, tu tem que tratar desse dado também. Tem que tratar desse dado. Então, assim, eu posso estar desde esse dado digital que circula aqui na mesa, né? Que alguém pode eventualmente receber, diz, olha, tira uma foto aqui, compartilha no WhatsApp, manda para lá e para cá, assim. E vazou a informação por mais de todo o controle que tu tem, né? Até aquela coisa mais simples, assim, cara, é um documento impresso, um relatório, uma nota fiscal que eu encontrei rolando em algum lugar que não deveria estar. Então, assim, as pessoas precisam estar, assim, com esse olhar crítico dentro da organização, para que onde elas veem eventualmente que aquilo possa acontecer, vejam eventualmente possa acontecer um vazamento de informação, essa informação não deveria estar aqui, que elas tragam isso para o processo correto, que elas evitem a exposição da organização. Concordo. E para fazer isso, chegar nesse nível, a gente tem que investir muito em qualificação. Mas é uma provocação em treinamento. Na mesa. Eu acho que, muito treinamento. Eu acho que eu pelo menos enxergo bastante empresa que não é, digamos assim, aquela empresa alvo de todo fornecedor ali de buscar cliente. E que ela se enxerga do tipo, cara, aqui o meu mundo tá ok, eu tô bem aqui. E, cara, tu vai ver lá no fundo, lá no final da linha, ela tem bastante vulnerabilidade. Eu, recentemente, estava conversando com a Marta, que é a diretora da Howden Seguros. E ela falou, Fernando, cara, a gente ajudou uma rede de escola em São Paulo porque eles não sabiam, mas eles estavam com dado de aluno vazado na Deep Web, lá na Dark Web. E aquilo ali sendo usado para, cyberbullying em cima dos alunos. Cara, sem noção nenhuma ali, entendeu? Do que estava daquela superfície. A provocação é como que a gente constrói essa via de conscientização naquele gestor de uma escola que, cara, poucas vezes é abordado sobre esse assunto. Fala, cara, a minha escola aqui tá ok, eu tenho o meu analista aqui de infraestrutura que cuida da informática e ok. Como que a gente constrói essa via de conscientização desses empresários, enfim, desses tomadores de decisão para, cara, a importância da LGPD, da privacidade, da segurança da informação, né? Eu costumo dizer assim, nas organizações que a gente trabalha isso muito forte, assim, é uma questão de cultura. Né? Então, ela parte assim, se a gente não tiver, por exemplo, assim, um comprometimento do board da companhia sobre o tema, né? E aquilo ali for um tema relegado assim, simplesmente movimento que vem ou da área de TI, ou às vezes da área de recursos humanos, ou às vezes do jurídico, né? ali dentro, ele tende a ter
pouco espaço e perder força ao longo da sua adoção ali dentro. Então, assim, a gente não tem hoje no nosso país, olhar como um todo, assim, uma cultura sobre a parte de segurança da informação, né? A gente costuma dizer que no Brasil a gente tem uma visão ingênua sobre o sistema e sobre a forma como a gente trabalha com os dados. E ainda só fazendo parênteses, né? Aquela coisa retraída, tipo, eu não vou informar que eu tive uma exposição de dados. Exatamente. Porque então, transparência, né? Exatamente. Então a gente tem uma cultura assim, que ela está se estabelecendo. Ela já é melhor hoje do que foi no passado, né? A gente tem um caminho para trilhar ainda longo por aqui, bem grande por aqui, né? Mas ele começa em ações assim, tipo o que aconteceu nas escolas, né? Eu já vi escolas fazendo orientação e palestras para os alunos sobre a questão de exposição em mídia social. Então, assim, se a gente formar melhor a pessoa física do lado de cá, essa pessoa física ela vai estar trabalhando nas nossas organizações depois. Quando a gente estiver exposta, né, a padrões de segurança, a padrões de compliance que a gente vier trazer na organização, ela não vai questionar o porquê que isso é importante. Ela simplesmente vai entender que aquilo ali é essencial para o negócio. Né? Então, assim, essa cultura ela começa lá de trás. Então, tem um desafio nosso de formar isso, né? E dentro das organizações, hoje, ele passa muito por treinamento e reciclagem. A gente precisa fazer, porque a gente convive com diferentes gerações dentro dos nossos negócios. Né? Costumo falar isso assim, já em outros momentos aqui. Né? Então, assim, a gente tem hoje, desde pessoas que estão na organização que entraram há pouco tempo, que desde pequeno já tem acesso a um celular, a um tablet. Assim, ela tem uma intimidade, cara, de tecnologia. Muito então, grande. É mais fácil ela manipular e andar pelo ferramental que a gente tem disposto. Até pessoas que têm mais idade, né, que talvez foram ter acesso ao seu computador lá na idade adulta, ali dentro. Então, ela olha aquilo ali, ela olha com uma certa resistência ali dentro. Então, normalmente, ela acaba até dando um pouco mais exposta, porque ela faz o essencial para aquilo funcionar e não me preocupo quando não enxerga de uma forma um pouco mais crítica a exposição que ela está tendo. Né? Então, assim, é uma visão muito ingênua. Então, a gente precisa, dentro das organizações, eu sempre defendo muito isso, nesse treinamento que a gente faz ali dentro, a gente poder enxergar esses públicos ali dentro e fazer treinamentos diferentes para os públicos. Mais lúdicos, mais voltados para uma gamificação, para a gente efetivamente criar a cultura. Mas é uma coisa que ela é constante, né? Não dá para a gente fazer só spots uma vez ao ano e achar que isso resolva, né? E o ponto em relação aos gestores, né, que você questionou ali, Fernando, é assim, normalmente quando a gente é chamado para uma organização, o gestor ou algum dos gestores já foi provocado pelo tema. Tanto que foi, né, buscar alguém para falar sobre isso. Eu vejo muito importante esse tema entrar dentro das escolas de gestão também. Né? Nas universidades, nos cursos, nos ambientes de formação de executivos. Porque se esses executivos também não forem tocados, eles não tiverem contato com essa cultura, muito provavelmente as organizações vão demorar muito tempo para que um processo de aculturamento aconteça. Né? Então, assim, o gestor ele tem um problema na mão. Ele tem aquele desafio, aquela missão. E todo mundo que busca uma formação nessa área quer ser um bom executivo, né? E ser um bom executivo é entregar resultado e minimizar riscos da operação, potencializando o negócio. Então, assim, dentro das escolas de gestão, esse tema tem que ser abordado, né? Ele tem que começar a ser trazido e a gente vem falando muito sobre isso, né? Nas oportunidades que a gente tem de estar em ambientes acadêmicos, provocando, né, a formatação desses cursos para que o tema da segurança seja falado. Em um dos cursos que eu participei, foi muito interessante porque nós trouxemos num grupo de palestrantes, que foi justamente provocar alguns gestores, uma pessoa da segurança privada. Porque falar de segurança é falar de segurança como um todo. Óbvio. E aí a palestra começou como uma palestra de segurança privada. Trancar a porta, colocar câmera, colocar cadeado e tudo mais. Só que, na verdade, aquele palestrante, ele era só o gancho. Ele era só o ponto de partida. Porque depois a conversa se desencadeou toda para a área de governança de dados, segurança da informação. E aí, a reação daqueles executivos foi incrível, Fernando. Porque eles botaram a cabeça a pensar sobre uma questão mais de infraestrutura, de sede, de localização, e de repente eles foram provocados de que a segurança está no celular. E tem que começar pela gente. Perfeito. Né? Porque não adianta você ter uma enorme estrutura de câmera, portão blindado, e deixar a chave na mão do bandido. Ou deixar a porta aberta. Exatamente. Então, assim, é por aí. Acho que as provocações também são muito importantes para que a gente tire as pessoas da zona de conforto. Uma provocação para nós também, né? Porque quando a gente fala da LGPD, que a gente está tratando do tema aqui,
também o tratamento da ato físico, né? Quer Com dizer, certeza. do papel ali, Certeza. da catraca ali, da Controle de segurança, acesso, controle na de portaria, acesso. é isso aí. Exatamente. né? Exatamente. A gente tem isso hoje, assim, e vamos falando de provocações, né? Então, hoje a gente vê, assim, grandes organizações, às vezes, se movimentando a partir, às vezes, de um fato que aconteceu externo, um escândalo, um vazamento que aconteceu. Aí o cara diz, olha, a empresa tal lá teve um prejuízo financeiro gigante, está exposta aqui. Aí o tema vem para a mesa. Aí o pessoal liga lá para a área de TI e pergunta aquele telefonema mágico, né? Assim, e aí, como é que nós estamos, né? E aí dá aquele correrio ali dentro. Então, a gente tem, eu acho que o Marcelo colocou bem, nos provocar e nos instigar a olhar o tema, né, da LGPD, olhar o tema da parte da segurança, né? Não só depois que o leite está derramado lá, assim, né? A gente olhar antes aqui e pensar que isso sim permeia minha organização, quão exposto a minha organização está. Né, aqui dentro. Então, e também, muitas vezes, dependente de 1, 2 fornecedores, cara. Isso também é perigoso, essa relação. A gente vê agora o apagão cibernético que aconteceu. Não foi nenhum... não foi exatamente um hacker ali que fez, foi um incidente, uma falha de segurança de 2 fornecedores que paralisou basicamente o mundo inteiro. Né? Quer dizer, não, e ver como as relações são íntegras, né? Claro. São muito ligadas, né? Intrínsecas. Né? A gente tem, assim, por exemplo, o caso da Microsoft. Iniciou o processo ali, né? Cara, a Microsoft parou, o bug do Windows, parou todo mundo aqui dentro. E a Microsoft deu uma exposição pela presença em market share. Eu sei porque a gente trabalha com esse fornecedor também, né? Assim, até a gente entender que isso ali era uma ferramenta de segurança que roda sobre o sistema operacional, que está intimamente ligado ao sistema operacional, assim como outras tantas também, né? Mas muito passando por uma falha de um processo de governança interno, né? Que é de tu validar uma atualização, largar a atualização em prazo, assim. Quer dizer, assim, um erro de processo, um erro de governança, né? Teve um reflexo em tecnologia que teve um impacto gigantesco a nível global, dado o nível de negócio, né? De negócio. Assim, e aquela coisa. Não tem o treinamento, tira da gaveta um plano de continuidade de negócio e ninguém sabe o que tem que fazer, né? Fica todo mundo perdido, cara. Qual é a minha responsabilidade aqui dentro desse plano? Cara, não sei, porque não fui treinado, não fui conscientizado. Foi só aquela coisa escrita, colocar na gaveta ali e acabou. Perfeito. Então, assim, LGPD é muito disso. É a gente olhar para o nosso negócio aqui dentro e enxergar onde é que a gente tem um nível de exposição, né? E tratar ações, né, e acompanhamentos, treinamentos, revisões, né, manter ele dentro, para que eu continue atendendo em compliance com a legislação, que eu continue atendendo as normas de segurança, né, e não deixar lá no fundo da gaveta. Se a gente deixar no fundo da gaveta, isso dá grande chance disso não atender quando a gente precisar. Pode acontecer, né? Exato. E deixa eu te perguntar, Marcelo, o papel do DPO, né? Coitado ou coitada da DPO, né? Qual o processo, né? Como é que é formado, como é que é escolhida essa pessoa para ser o encarregado, né? E o que de fato ele tem que exercer ali no dia a dia da relação com a empresa, né? A escolha do DPO é o momento mais crítico de qualquer processo, de qualquer contato da empresa com a LGPD, porque é aquela coisa do eu não, todo mundo pula, né? Porque, de fato, em muitas organizações vai representar uma acumulação de funções, isso é um cuidado muito importante que precisa ser pensado do ponto de vista trabalhista, né? O acúmulo de funções, às vezes tem algumas funções que são incompatíveis, né? Eu costumo falar muito, tem que ter cuidado com conflito de interesse, você não pode nomear alguém de PO que naturalmente, pelas funções que ele já exerce dentro da empresa, vai ter um conflito de interesse com a função do DPO. Porque a função do DPO, ela é para fora, né? Ter o contato com os titulares de dados e ter contato, eventualmente, com a NPD, né? Mas o papel do DPO, na minha percepção, ele está muito mais ligado ao processo de negócio. O DPO tem que ser uma pessoa que esteja dentro, olhando para a operação e cuidando essas mutações, esses câmbios, a alteração da rotina, a alteração dos processos, fizemos o trabalho aqui, o que mudou, o que precisa. É um contínuo revisar e cuidar dessas relações que a gente falou, das parcerias, dos fornecedores e tudo mais, gestionar, né, e orquestrar toda esse cuidado.
fazer a conexão com as áreas de negócio para entender o que está acontecendo e, muitas vezes, reportar e sinalizar para a diretoria, para o board, algumas situações de risco. Então, assim, o trabalho do DPO ele é muito mais casca grossa ou difícil da porta para dentro do que da porta para fora. Da porta para fora, exceto se acontecer algum incidente, alguma situação realmente relevante, ali, né? ele vai ser um canal de comunicação, né? Ele vai atender alguma demanda, ele vai receber aquilo e vai encaminhar internamente, porque ele não responde sozinho, ele precisa de todo o amparo da organização. A gente, inclusive, recomenda que, em havendo algum incidente, em organizações maiores, o DPO não seja a pessoa que vai para a mídia, que faz o contato, assim, que se expõe, né? Tem empresas que já têm uma diretoria específica de relações com o mercado e tudo mais, que pode fazer esse papel melhor até. O DPO vai ficar com a parte mais técnica, ele vai cuidar daquele tema do ponto de vista da governança e das respostas para a NPD. Mas no mundo geral, assim, das empresas de um porte menor, ou de médio porte, a gente está falando de uma pessoa que vai ter uma interlocução muito grande com o negócio. Perfeito. E que vai timonear essa condução do processo da LGPD. E por isso precisa ser uma pessoa com independência, precisa estar numa posição estratégica que ela pode eventualmente questionar, ela pode fiscalizar, ela pode apontar. E isso é muito difícil, Fernando. É muito difícil, principalmente se a função é acumulada com alguém que já tem as suas atribuições, já tem os seus pares, já tem um status quo dentro da organização, que ela assumir essa posição vai gerar uma carga de trabalho... Não só a carga de trabalho, mas é a questão do conflito ali. Mas uma questão que tu falou, né? Que é essa orquestração, né? Que muitas vezes é responsável. O DPO, ele é de fato responsável pela implementação desses processos, ou ele é uma pessoa que vai orquestrar junto com as áreas de negócio? Essa área de negócio, eu vou chamar o responsável ali, nós vamos sentar, precisa ser feito isso aqui, sim, vamos criar um cronograma e nós vamos acompanhar essa implementação. Como é que é essa? Posso ajudar a responder um pouco esse ponto, mas assim, para quem tem ISO, vamos pensar, uma empresa que já tem uma ISO qualquer, sabe, tem uma função que eles chamam de compliance, né, que é um dos cargos ali dentro, né? É uma pessoa que é responsável por conhecer como é que o processo foi adequado, foi implementado. Assim. O DPO tem um papel muito parecido dentro da LGPD. Né? Então, assim, ele é uma pessoa que ele consegue enxergar, né, os limites da lei ali dentro e trazer isso para os processos de negócio, enxergar aqui eventualmente a gente possa ter algum tipo de... Não necessariamente ele é a pessoa que tem que fazer tudo. Exato. Aliás, não é a pessoa que tem que fazer tudo. Porque cada área dentro da sua organização ela tem que resolver os seus próprios sistemas. Né? A TI tem que estar responsável pela parte de guarda de dados, armazenamentos, backups, controle das informações ali dentro, né? Contratação de fornecedores, jurídica, a parte legal lá dentro, tem o RH. Cada área tem as suas responsabilidades. Então, quando a gente fala orquestrador ali, talvez seja assim para ele conectar essas áreas aqui dentro, sim, e trazer a ótica da LGPD em relação aos processos de negócio. Então, assim, ele é um facilitador desse aspecto aqui dentro. Tem algumas responsabilidades que a legislação prevê, né? Que essa função tenha algumas coisas mínimas que tem que fazer no momento de um vazamento, de uma exposição, né? Ou eventualmente de uma auditoria que a empresa possa estar sofrendo ali dentro. Mas, assim, não é uma coisa impossível de ser feita. O pessoal olha assim e diz, não quero ser DPO porque isso aqui é um pepino, né? Essa expressão, né? De mas novo, não é a isso. gente entra no que a gente estava falando dos bastidores, né? Tudo sobre a lente da tua organização. Do tamanho da organização, exatamente. Não achar que tu também vai ter um caminhão de trabalho, sendo que a tua organização está aqui, desse tamanhinho. Exatamente. Ainda, cara, vai crescendo. Exatamente. Agora, se a organização não assume esse papel e se os setores não assumem e terceirizam isso para a ponta só, ali dentro, sim, daí dá uma sobrecarga em cima. Mas não é esse o papel do DPO, né? Então, assim, até a gente recomenda que as pessoas que tenham essa função de DPO façam. Hoje existem uma série de treinamentos específicos, tem treinamentos gratuitos para isso, para entender um pouco do escopo dessa função, né? Quais são as responsabilidades e limite dessas responsabilidades. E o Marcelo comentou muito bem aqui, ela precisa ter essa navegação aberta com o board da companhia, com as diferentes setores, áreas dentro da companhia, camadas, né? Desde o operacional até o estratégico lá em cima. Exatamente, assim como é a função compliance lá numa ISO, para quem tem uma ISO, por exemplo, vai entender isso bem, né? Assim, então, assim, precisa ter essa navegação, porque isso pode acontecer em diferentes pontos da organização. E a gente tem condições tem que ter condições e liberdade de poder trazer essa eventual exposição, compartilhar um risco ali dentro, né? Mas a decisão final de tomar o risco ou não sempre é da gestão do negócio.
Né? Então, não é do DPO. O DPO tem o papel de trazer o alerta, né? De sinalizar, né? É isso. E a questão a gente comentou ali, né? do incidente, né? Quando acontece de fato um incidente, um vazamento, qual o procedimento de não só do tratamento, do ponto de vista de segurança, mas de comunicação, né? A gente tem ali a NPD, acho que o Marcelo pode comentar também um pouquinho do papel da NPD. Qual é a obrigação da empresa hoje de reportar esse incidente? Qual é o passo a passo que ela daqui a pouco tem que fazer para conter isso do ponto de vista da LGPD, né? A gente precisa, em primeiro lugar, entender, né, se é um incidente de segurança ou se é um incidente de privacidade. Nesse ponto, a organização estar preparada para ter um processo, né, já constituído para tomar as decisões corretas e identificar. Se a gente está falando, de fato, de uma exposição de dados, ou de dados pessoais, né, ou se a gente está falando de um incidente de segurança, o passo 1, né? Porque muitas vezes a gente pode ter um vazamento de dados que não necessariamente importa num reporte para a NPD, porque não são dados pessoais, né? E aí sim, identificada a questão de um vazamento de dados pessoais, a gente precisa passar por segunda etapa, que é entender o potencial que aquilo tem, porque a NPD, inclusive, a legislação traz que na comunicação a gente tem que indicar, né? Qual é o risco que está ali envolvido, quantas pessoas foram envolvidas, qual é a repercussão daquele vazamento. E aí, a partir disso, é que se desdobram as demais etapas e as demais questões que a legislação impõe. Então, a gente sempre diz, olha, calma, em primeiro lugar, antes de acontecer, né? Antes do leite derramado, estabelece os processos. Entende quem vai analisar essa situação, na mão de quem vai cair esse assunto, em primeiro lugar. E qual é o processo para identificar essa questão. A partir daí, a empresa se prepara, ela está pronta para, em acontecendo, conseguir responder. Exatamente. Do ponto de vista de tecnologia, pensando assim, nada mais é do que a gente fazer um trabalho de um desastre e recuperação. Né? Então, se as organizações talvez tenham uma maturidade maior em segurança, fazem aqueles relatórios dos BIA, que a gente chama, né, que os BIAs, Impact Analysis. Né? Quer dizer assim, a gente pensar, simular potenciais situações e a partir daí saber que caminho tomar dentro da organização. Né? Então, assim, eu tive um vazamento. Pode ser um vazamento, às vezes pode ser uma vulnerabilidade de um sistema operacional, de um recurso que a gente não conheça. Né? E ninguém conhece até o momento aqui dentro, e alguém explorou, um hacker explorou isso. Ele não necessariamente às vezes é uma falha de processo interno, né? A gente se coloca só nessa posição, né? A gente pode estar sendo vítima de uma situação que está acontecendo. Com certeza. Né? E uma outra coisa que também costuma bastante o pessoal confundir, assim, tive um vazamento de dados aqui, vou ser penalizado, vou levar uma multa, né? Entender? Isso aí é clássica, assim, né? Não, assim, pode ter, dependendo da situação, né? Mas ela está muito ligada ao nível de exposição, que o Marcelo comentou aqui dentro antes, e também os controles que tu tem, e o controle que tu tem. Exatamente. Se você fosse uma empresa que foi negligente em tratar os processos básicos de proteção de privacidade, quer dizer assim, eu estou correndo o risco a ter um nível de exposição maior, né? E esse risco se manifestou, né? Então eu estou sujeito a levar uma penalização. Agora não, fiz meu trabalho, adequei, treinei meus colaboradores, tenho as ferramentas atualizadas, sigo os processos macros assim, que recomendam, né, as normas na área de tecnologia, por exemplo. Eventualmente um vazamento de dados pode ser a partir de uma vulnerabilidade que a gente não conheça. Daí não necessariamente isso vai repercutir numa multa. A penalidade. Às vezes simplesmente uma orientação de que, olha, vamos melhorar esse aspecto aqui, vamos de repente fazer uma atualização. Quem faz a avaliação é a própria NPD. A própria NPD. E uma coisa importante, e me traz um gancho de um aspecto que eu queria trazer. Né? A gente abordou os negócios B2C, B2B, e um ponto importante às vezes as pessoas olham e dizem, a minha empresa é muito pequena. Eu não preciso me preocupar com LGPD, ou eu tenho que olhar muito básico, feijão com arroz. Isso depende fundamentalmente do modelo de negócios. Se eu tiver um negócio micro, mas esse negócio ele tiver embasado em dados, o modelo de negócio for tratar, o core business for tratar dados, eu já não estou falando de uma empresa pequena. A empresa pode ser pequena, mas o impacto de qualquer não adequação, não conformidade. Uma clínica. Exatamente, é gigantesco. Médica. E aí, esse é um ponto importante de sempre ser
batido, né? A gente sempre fala nesse tema porque, inclusive, existe o regulamento da aplicação da LGPD para as pequenas empresas, né? E aí as pessoas dizem, eu sou uma startup, eu não preciso me preocupar com a LGPD. Depende. Depende se o teu negócio... Muitas startups são ideias que têm como modelo de negócios tratar dados. Essas empresas, elas não estão niveladas pelo tamanho. Perfeito. Elas estão niveladas pelo impacto que elas... A criticidade exatamente, a criticidade de negócio. Aí, assim, essa é uma empresa que sim vai ter que fazer o relatório de impacto. Antes de acontecer o incidente. Então, assim, ela já tem que ter a dimensão do quanto ela pode causar de prejuízo no mercado, para os titulares e para todos, antes de acontecer o problema, né? E esse é o divisor de águas, não é o tamanho que a empresa tem. Às vezes a gente tem... Isso é muito importante. E nós já passamos por isso, né, Sim, Robertson? com certeza. Isso é muito importante. Empresas gigantes, com faturamento gigante, com uma estrutura de negócio e com B2B, com um impacto de dados quase nada. Que o único setor que a empresa precisou realmente olhar e cuidar foi... Mas é uma perspectiva que muita gente tem de forma errada. Exatamente. Né? Que é olhar aquela empresa gigante, né? Uma indústria... Essa tem que estar adequada à LGPD. Tem muita coisa para ser feita. Não necessariamente. E, na verdade, cara, tem uma coisa básica. Exatamente. E aquela pequenininha, uma startup, uma clínica que trata de dados extremamente sensíveis. Perfeito. Tem ali seus 10 funcionários, 7 funcionários. Mas eu não preciso, eu sou aqui uma clínica aqui. Temos que lembrar que, assim, trata sobre dados pessoais. A LGPD trata sobre dados pessoais. Então, assim, depende muito do que uma organização faz, né? Está intrinsecamente ligado. E um ponto, assim, importante que a gente acaba vendo muito também, assim, mas acaba tendo organizações que coletam, a gente tocou um pouco nesse início, né? Assim, coletam informações que não são necessárias para emprestar o meu serviço ou entregar meu produto no final. Então, às vezes, estar adequado ao LGPD, ou em boa parte, é eu simplesmente deixar de coletar informações que não são necessárias para que eu entregue meu produto e meu serviço. Então, a gente faz essa pergunta no início, assim, cara, por que eu preciso saber toda essa gama de informação aqui se eu preciso saber só o nome da pessoa, o CPF para fazer um faturamento, emitir uma nota fiscal? Mas isso aqui é importante para o marketing. Bom, então tá. Então, tu tem que agora trazer controles, porque tu está coletando essa informação aqui dentro, tu tem que proteger essa informação. Agora, se isso não é necessário para o negócio, não coleta. O fato de não coletar, eu simplesmente não estou tomando risco. Exatamente. Então, e aí eu já estou me adequando, eu já estou um tanto adequado à LGPD. Exatamente. E muitas vezes vem aquela questão, né? Mas eu quero coletar, eu vou coletar, eu já coleto esse dado para a questão de marketing. Eu vou usar. Exatamente. Então, tu começa a pensar que tu tem que ter controles, isso também vale gera a pena. Novos investimentos para a empresa, que ela tem que ser feita. Perfeito, é isso mesmo. E aí o empresário vai começar a pensar, mas aí realmente eu preciso disso aqui? Será que o marketing pode fazer de forma diferente? Então, a adequação, né? De fato, a adequação. Exatamente. E aí a gente volta para um cerne muito, muito, muito legislativo mesmo, né? Que é a base legal. Então, assim, enquanto eu tenho base legal para aqueles dados, perfeito. Se eu não tenho base legal, eu vou ter que ter um outro processo que me garanta o consentimento, a renovação do consentimento, a interlocução com aquele titular em relação àquele dado que eu estou optando por coletar. Perfeito. Agora, se eu estou coletando um dado especificamente necessário para aquela relação, eu tenho outra base legal. Eu trabalho em cima de outras circunstâncias. E aí, o negócio fica muito mais barato, muito mais fácil, muito mais tranquilo. E um ponto que a gente comentou aqui, que vocês trouxeram, que eu gostei bastante, é o do eu digital, né? A gente está falando aqui muito da perspectiva das empresas. E vamos falar um pouquinho da nossa perspectiva, né? Como pessoa física, né? Como que eu faço para solicitar para a empresa X lá uma exclusão dos meus dados? Todo mundo recebe aquele telefonema da telefonia X que fica lá incomodando. Como que... Qual é o passo a passo para nós, né? Tratar, enfim, pedir exclusão ou qual canal? Como é que funciona isso? Tá certo. Assim, a questão do eu digital, ela é muito importante, né? A gente até comentou um pouco sobre esse ponto, assim, eu me perceber, né? Então, o que é esse eu digital, né? Para caracterizar ele. Eu me perceber que além da minha pessoa física, eu tenho uma pessoa virtual, tenho uma versão minha virtual, né? A gente está habituado, assim, costumo dizer assim, desde da mais tenridade ali, assim, a gente está em casa, a mãe protege, não conversa com estranhos na rua, não aceita bala lá de cá, né? Fecha o portão, chaveia a casa. A gente é orientado desde pequeno a trabalhar o aspecto da segurança do físico, do eu físico, das minhas, né, propriedades, né, que eu possuo. Mas a gente não é orientado a trabalhar do meu eu digital. Zero.
Zero. Então, assim, a gente dá um celular lá, o adolescente com um celular, um tablet ali dentro, e orienta ele como criar uma conta, que talvez tenha que habilitar um multifator de autenticação, que tem que ter uma senha complexa, que não pode compartilhar senha. Ninguém fala isso. Normalmente a pessoa acaba descobrindo isso por eventuais ações. Soube de alguém comentou, alguém fez, ou quando teve um problema. Né? Vazaram, roubaram meus dados aqui dentro. Perdeu a conta do Instagram. Exatamente. Então, a gente tem um eu digital frágil. Quem é que é esse meu eu digital? É lá, meu GovBR. Então, hoje eu tenho N processos do governo, todos são digitalizados. Então, eu tenho uma versão minha digital lá dentro. Eu tenho contas em banco. Eu tenho a minha conta da faculdade. Eu tenho a minha conta da escola. Eu tenho N sistemas que a gente pensa assim, hoje, serviços, onde é que a gente tem lá uma credencial minha, eu tenho os meus dados lá dentro, tenho as minhas senhas lá dentro, e eu tenho que proteger. E a gente acaba, às vezes, tendo um arcabouço de senha muito grande para gerenciar. Isso é difícil de gerenciar ali dentro. Tem hoje ferramentas que auxiliam para isso. Né? Ferramentas como cofres de senha que eu posso trabalhar. Tem outras técnicas aí para minimizar. Porque as pessoas gerenciam muito isso. Então, primeiro passo, assim, a gente descobrir quem é que é esse meu eu digital. Reconhecer ele, que eu tenho que proteger ele. Né? Se eu usar a mesma senha em todos os lugares, quer dizer assim, se lá num sistema, na lojinha no Instagram que eu comprei ali dentro, vazou, né? A pessoa vai pegar lá o nome, né, do Fernando aqui, vai pegar a senha dele, ela vai testar em outros sistemas. Testar em tudo. E a possibilidade dela conseguir entrar é muito grande, porque as pessoas acabam utilizando coisas simples, como uma senha comum para múltiplos sistemas. Né? Então, passa por aí. A gente, primeira coisa, é reconhecer esse eu digital, né? E a gente tratar com uma criticidade devida, né, que ele merece. O outro ponto, assim, a gente tem canais, sim, que a gente pode fazer enquanto pessoa física, né? Que a gente pode utilizar quando a gente se sentir eventualmente prejudicado do ponto de vista de privacidade de informações. Ou simplesmente quiser saber o que a empresa está armazenando do outro lado. Né? Pense o seguinte, numa loja, por exemplo, fazer um cadastro qualquer ali dentro. Você vai fornecer informações para habilitar o seu cadastro, eventualmente ali para conseguir um crédito, né? Ou informações mínimas necessárias para que a empresa do outro lado possa atender a legislação e emitir uma nota. Nota fiscal de cobrança. Né? Então, ela tem que coletar. Então, algumas informações elas são relevantes, necessárias, e outras informações elas são opcionais, que o negócio pode optar por coletar ou não ali dentro. Né? Eu tenho o direito disso na hora que estamos solicitando essas informações, eu perguntar para que fim essas informações são utilizadas. Né? E deveria o tomador, né, que é a empresa que está fornecendo serviço, saber disso para me responder, não, isso daqui é para o nosso marketing, não, isso aqui é para a gente poder emitir a nota fiscal para vocês fazerem aqui dentro. Né? Então, as empresas hoje elas têm que ter canais públicos, né, de contato para fornecer esses dados. Normalmente o pessoal coloca lá um e-mail que cai no DPO, né, onde a pessoa pode, através às vezes, do site da empresa, entrar lá dentro e questionar, dizer, olha, que tipo de informações vocês mantêm sobre mim aí? Né? E o pessoal diz, tem essa informação do lado de cá. Se eu me sentir lesado ali dentro, até posso questionar, dizer, olha, acho que teve um vazamento de informações do lado de cá. Né? E eu posso questionar para as empresas fornecer essas informações. Existe hoje na legislação então, uma regra para isso, né? A Marcela pode comentar. E tem também a possibilidade, em caso eu me sinta lesado por alguma coisa, fiz uma compra aqui, houve um vazamento num e-commerce, os meus dados foram expostos aqui dentro. Eu posso, eventualmente, fazer uma denúncia na NPD. Exatamente. Né? Ir lá no site da NPD lá e fazer uma denúncia e dizer assim, olha, vazaram informações da empresa XYZ. Importante, a gente não recomenda denúncias a esmo que não tenham um fundamento, que a gente não tenha uma orientação, uma base legal. Né? Por quê? Porque isso vai ser ignorado pela NPD ali adiante. Ela vai investigar e diz, cara, isso aqui não tem base nenhuma para esse critério. Então, é importante que a gente... É para ser sério isso. Né? Então, a gente tem que fazer isso e ter uma certeza, ter uma resposta rápida das empresas prestadoras, assim como da NPD também. A gente viu isso na Europa acontecendo bastante. Né? Logo quando a GDPR lá entrou em vigor, né? Várias empresas começaram a receber enxurradas de solicitação, de denúncia, que as pessoas não sabiam muito bem o que era ali dentro. Né? Aí as pessoas também começaram a entender que ela tem o direito de perguntar. Tem o direito de perguntar. Então, a gente tem o direito de perguntar, né? E a empresa tem que responder. Né? E faz certo, eu armazeno teus dados, por que eu não posso te responder sobre isso, o que eu armazeno de ti? Né? Então, a empresa tem essa responsabilidade. Agora, a denúncia do outro lado lá tem que ser uma denúncia pensada. Né? Então, se realmente eu tive uma suspeita de vazamento de informação, então eu posso fazer uma denúncia aqui dentro que vai ser investigada. Né? Senão, eu vou estar agindo de má fé. Né? Então, também tem esse do outro lado, né, Marcelo? E sobrecarregando uma entidade que é finita, né? Ela tem os seus recursos. Então, assim, toda vez que vem uma denúncia infundada, tira espaço que haja uma verificação de algo que realmente é concreto, que precisa ser apurado, né? E em relação à comunicação com as empresas no dia a dia,
A lei permite que a gente faça as solicitações, né? E a empresa tem o dever de responder. Então, se essa relação for transparente, adequada e correta, não tem por que a empresa não responder e não tem por que o titular também não ter essa informação adequada, né? O direito de arrependimento está posto na lei, você pode pedir para corrigir seus dados. Qualquer incoerência que estiver em relação aos seus dados, você tem o direito de questionar. Isso é um ponto, né, Marcelo, importante. Às vezes o pessoal confunde um pouco e pede assim, olha, eu gostaria que vocês apagassem as informações que vocês mantêm sobre mim aqui. Né? Temos que lembrar o seguinte, né, gente? Assim, a LGPD é uma lei que ela veio agora para regrar o uso das informações pessoais. Né? Mas a gente tem toda uma outra legislação no Brasil aqui que são necessárias. Por exemplo, eu preciso atender e armazenar na área de recursos humanos informações pessoais por X anos para atender as regras de recursos humanos. Então, toda essa legislação prévia que veio ali dentro, ela tem que ser respeitada. Então, assim, eu não posso simplesmente apagar o cadastro de um colaborador ali. Não, tem que armazenar as informações dele. Até para efeitos de fundo de garantia, qualquer outra coisa no futuro. Aposentadoria, etc. Né? A mesma coisa do ponto de vista fiscal. Então, eu não posso apagar os dados lá do Fernando, do Robertson, da Marcele aqui, porque aquilo ali está vinculado a uma nota fiscal que eu emiti para a venda de um produto. Eu tenho que comprovar para o fisco, para a legislação, lá tem toda uma amarração a nível de sistema e são informações obrigatórias. Então, assim, agora, informações que elas não estão vinculadas a esse arcabouço legal assim, para o funcionamento do negócio, isso sim, a empresa pode pedir que, assim, olha, eu não gostaria que você mantivesse armazenado nos sistemas. E a organização daí tem que fazer ou anonimização desses dados, né, ou eventual exclusão. Exatamente. Né? Inclusive, a questão do consentimento, né? Que é a questão... O consentimento. Que pode ser revogado, exatamente, pelo titular. E é importante também, né, Fernando, que as empresas tenham transparência nas suas políticas de privacidade, né? Isso é uma imposição da lei, isso é uma coisa muito, muito básica que as empresas têm que ter. É uma política de privacidade, esclarecendo... Não template, né? Exatamente. Esclarecendo, a gente diz, é melhor uma política de privacidade curta, fácil, numa linguagem bem acessível, e que diga simplesmente, eu uso seus dados para isso, nós fazemos tal operação e nós precisamos disso. Isso é com base na legislação e isso é com base no consentimento, você me dá o consentimento ou não. Ponto. Não precisa, exatamente, não precisa muita coisa, é transparência, clareza e um desenho muito rápido de qual é o processo da empresa e onde que ela coleta dados. Perfeito. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Eu acho que esse é o recado para o pessoal aqui dentro. Exato, exatamente. Então, e a gente está se encaminhando para o fim aqui da nossa conversa. Eu queria fazer um exercício de futuro, assim, com vocês. O que vocês enxergam nos próximos 5, 10 anos aí com relação à privacidade, à proteção de dados, à própria segurança da informação? A gente tem aí tecnologias emergentes vindo e nascendo todo dia, inteligência artificial. Qual o impacto disso, né, para dentro desse tema nos próximos anos? Eu vejo isso como uma grande provocação, Fernando. E eu entendo que, na verdade, é uma mudança nossa como seres humanos. Né? A gente não tem como passar por esse processo de inteligência artificial vindo, de ferramental, de tecnologia tão grande, de inclusive processos, né, de trocas tão intensas. As redes sociais causaram um impacto muito grande nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na forma como a gente se porta, reage, até padrões de conduta, né? E eu vejo que nós, como seres humanos, vamos ser provocados a avançar, a ir mais além, é entender onde que o ferramental atua melhor e onde que a nossa conduta, a nossa postura, nosso senso crítico e capacidade de entender essa noção de responsabilidade, de preocupação com o outro, nos torna ainda mais humanos e mais conscientes para destacar realmente o nosso papel. Né? E em relação à privacidade de dados, não tem máquina, não tem ferramenta, né, Robertson? Não tem sistema que vá trazer essa responsabilidade. Essa responsabilidade é consciência e a consciência é humana. Então, assim, essa é a provocação que eu vejo para os próximos 5, 10 anos. É cada vez mais nós nos conscientizarmos do nosso papel. E o nosso papel é, como seres humanos, respeito, integridade, transparência e caminhar, né? Avançar, evoluir nesse processo todo.
Perfeito, perfeito. Então, assim, é a base, né? A base, a gente tem a conduta ética que nos norteia, né? E a gente vai criando aí arcabouços aí, sejam legislações ou ferramental para representar esse fenômeno humano que a gente tem, né? Sim. Então, vamos olhar do ponto de vista, assim, de tecnologia, né? Trazendo para cá, assim, a gente tem inúmeras tecnologias surgindo. Agora a gente está aí com o boom da IA generativa. Isso vem transformando os negócios, né? É um desafio para a área de segurança da informação das organizações? São ferramentas que a gente não sabe onde é que a base está sendo gerenciada, quem é que está gerenciando. Exatamente, a gente está fornecendo dados, está vazando dados das organizações, às vezes sem controle da própria área de tecnologia. Né? Então, assim, alguém precisa apresentar uma planilha para um gestor, né? Pegou um dado ali dentro que é confidencial da empresa, largou numa ferramenta que gera a planilha, mas isso foi para onde esses dados depois? Né? Então, vazou da organização de alguma forma, e por mais de todo o controle que a gente possa vir a ter e ferramental. Né? Então, assim, à medida que a gente tenha novos níveis de exposição e risco, também surgem novas ferramentas, novas técnicas na área de TI. Então, hoje, por exemplo, segurança da informação, ela é muito mais madura do que a gente tinha no passado. E eu acho que isso vai andando junto. À medida que a gente vai tendo novidades, a gente vai trazendo ferramental e controles novos aqui. Né? O que eu vejo assim, que a gente tem um diferencial hoje muito grande é nessa parte do lado humano, essa porção humana dessa relação, né, do lado de cá. Porque a gente tem desafios aqui muitos do conhecimento do aprendizado. Acho que o nosso principal desafio para os próximos anos é isso. Né? A gente vem de uma cultura, né, recente, onde é que a gente lia o material impresso em algum lugar, que alguém escreveu, e a gente tende a olhar assim, o cara imprimiu isso aqui deve ser verdadeiro, isso aqui é válido, a gente olha sobre essa ótica. Né? E o mundo digital ele trouxe uma liberdade disso. Óbvio. Então, hoje, qualquer um pode postar qualquer coisa em qualquer lugar. Né? Ali dentro, essa informação pode ser válida ou não. Né? E a gente tem, às vezes, dificuldade de identificar se aquilo ali é uma informação verdadeira ou não. Dá o que a gente ouve falar, por exemplo, dessas fake news que tivemos em todo lugar. A atenção cada vez menor nas coisas. A atenção menor, a agilidade das informações. Exatamente. Então, assim, o que eu acho que a gente tem nos desafios dos próximos anos? Desenvolver esse senso crítico, cada vez mais, para a gente poder olhar assim e tentar ver a veracidade. Isso aqui é um canal adequado, é um canal válido para a gente consultar, validar essa informação, né, aqui dentro. E esse desafio da aprendizagem. Quer dizer, assim, a gente está aberto a esse tema do que está vindo, né? Felizmente, no Brasil, a gente tem uma adoção muito rápida de tecnologia, né? Então, a gente acaba assim, lançou uma coisa nova, assim. A gente tem, por cultura nossa, assim, de curiosidade, acaba se adotando muito rápido, né? Mas isso não acontece mundo afora, não é a realidade em todos os países. Mas a gente pode usar isso de forma positiva. Quer dizer, assim, vamos adotar a tecnologia do lado de cá, mas, assim, vamos adotar com consciência, né? Então, assim, vamos usar a questão da ética. Bom, o cara está pedindo um monte de informação minha aqui, pessoal. Será que isso aqui não pode me expor no futuro? Será que eu preciso colocar essas informações todas aqui? Né? Então, exato. Assim, a gente tem esse olhar um pouco mais crítico. Então, assim, desde aquelas coisas bem simples, eu costumo dizer, assim, o pessoal tem aquelas aplicações que tem um joguinho aqui que eu estou jogando, é um joguinho gratuito que eu pego aqui, baixei na aplicação. Nunca é o cara pediu um monte de informação. A gente sempre diz, não tem lanche grátis na internet. Não tem. Né? Se aquilo aí é gratuito, ele está usando a tua informação para alguma coisa. Ou ele está vendendo o teu cadastro para empresas que compram isso de uma forma não ética, ou ele está te usando isso para ofertar marketing do outro lado. Então, assim, essa autopercepção é importante. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem nos próximos anos, desenvolver isso nas pessoas. Né? E enquanto profissionais... Já virou essa moeda de troca, né? As nossas informações já viram moeda de troca. Enquanto profissionais, eu acho, da área de tecnologia, da área de direito, da área de administração, gestores de negócio, acho que tem esse papel importante a gente se questionar, né? Para onde é que a gente está indo aqui, e o papel de criar essa cultura. Né? A gente tem que reconhecer isso. Não dá para a gente tratar isso como se fosse mais uma coisa a mais que eu tenho que fazer. Não, mais uma legislação que eu tenho que cumprir. É o cerne, né? Então, assim, eu tenho que entender o seguinte, isso aqui é essencial para o meu negócio. Isso aqui tem que estar ligado lá no meu pensar do negócio para frente. É diferencial, né? Que nem a gente Exatamente. Aqui, né? Então, isso tem que estar realmente enraizado e mudar um pouco do pensamento, da mentalidade nossa, que sempre foi muito reativo. Mais do que preventivo, né? De fato. Exatamente. Bom, pessoal, quero agradecer vocês aí, Marcelo, Robson, bate-papo excelente. Deixar um tempinho aí agora, essa mensagem final, que vocês queiram dar aí, uma mensagem final para o nosso público, onde é que a gente encontra vocês nas redes sociais, um pouquinho do trabalho de vocês. Bom, só agradecer, Fernando, acho que foi maravilhoso. Momentos desses que nos enriquecem, porque a gente consegue, né, trocar em alto nível aí.
A gente está sempre à disposição, né? Nós temos um escritório de advocacia voltado para a governança. Então, dentro do nosso escritório, a gente tem uma área específica de governança de dados, tecnologia, direito digital, propriedade intelectual. Todos esses temas que são muito afeitos, né? A gente lida com essas questões todos os dias. Então, com o ponto, né, o ponto jurídico, onde chega no jurídico todos esses temas. Nós temos uma equipe muito preparada para lidar com isso. Eu, pessoalmente, sou apaixonada pelo tema, né? Há muitos anos comecei a trabalhar com empresas de tecnologia e a paixão pela tecnologia, pela inovação, por essas provocações todas, chegou e não saiu mais, né? A gente diz que é um bichinho que pica e a gente não consegue mais se desvincular. Então, assim, eu tenho no Instagram, né? Que é o meu nome, Marcélia Adames. Ali tem algumas publicações que a gente faz sobre o tema, tem alguns eventos que a gente participa a respeito do assunto. E ali a gente tem sempre uma troca interessante. O LinkedIn também está à disposição. E os eventos que tu faz também lá com a Associação Exatamente. Lá na Associação Comercial a gente está com um desafio muito legal de trazer essa cultura da privacidade e da proteção de dados para o empresariado, né? O Núcleo de Proteção de Dados e Privacidade da CPA, né? Que é a Associação Comercial de Porto Alegre, é o primeiro núcleo tratando do tema dentro de uma entidade empresarial. Eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Porque a gente tem várias entidades e vários núcleos, grupos temáticos falando sobre isso. Ou junto aos profissionais de tecnologia, ou aos profissionais de privacidade de dados, ou dentro da OAB, né? Em todas as suas seccionais tem um núcleo, uma comissão tratando disso, mas é o primeiro núcleo dentro de uma entidade empresarial, ou seja, a gente não está falando entre nós, entre os que conhecem o tema. A gente está lá batendo na tecla em relação ao empresariado, e principalmente o empresariado que está dentro deste mercado, que não sabe muito bem como que o seu negócio está posicionado em relação à segurança de dados e à privacidade. Então, a gente entende que o nosso papel é muito importante e nesse núcleo a gente faz um trabalho de muitos eventos, inclusive eventos segmentados por área de negócio, para conseguir colocar a lente correta e dizer assim, agora vamos falar desse setor da economia. Como é que vocês estão lidando com a questão da privacidade de dados? E a gente traz palestrantes, traz pessoas, faz as devidas provocações, né? E fora isso, como eu comentei, a gente está tentando sempre estar muito próximo da academia, dos cursos, dos locais onde a informação circula, né? E onde as pessoas normalmente vão buscar formação, para também trabalhar bastante esse tema. E para quem quer participar do núcleo, como faz? O núcleo também tem o Instagram, né? No Data, _CPA. Nós estamos lá sempre abertos a novos participantes. A gente não tem nenhum fechamento nesse núcleo em relação a ser um advogado, ser profissional de proteção de dados. A gente quer receber nesse núcleo todas as pessoas que estiverem dispostas, inclusive, a compartilhar experiências do seu ramo de negócio dentro dessa ótica da privacidade de dados e receber também informação. É um núcleo realmente para a gente fazer uma troca e reunir pessoas que estão dispostas a fazer esse tipo de evento e levar a informação adiante. Então, são muito bem-vindos contadores e pessoas, né, empresários que estejam dispostos a levar para os seus ramos de negócio também essa discussão. Maravilha. No Instagram do Nudata tem formulário, tem contato, preenche lá, envia para a gente através de um forms o interesse e a gente já dá sequência aí na entrada. Maravilha. É bom. Sou suspeito a falar, né? A Marcélia faz um trabalho fantástico. Mas vamos lá. Bom, eu represento a Ativo e a SoulCloud, né? São duas empresas, sou sócio de ambas as empresas, né? A Ativo trabalha mais com a parte de infraestrutura, né? A parte de segurança da informação. A gente auxilia muitos clientes nessa parte consultiva, a enxergar o seu nível de maturidade e entender para onde tem que avançar, seja a parte de segurança da informação, eventualmente se a pessoa tem que trabalhar seus sistemas dentro de casa ou em cloud computing, né? A gente faz isso, ajuda a desenhar esses projetos, a implementar esses projetos. Então, hoje a gente mantém um time muito qualificado para fazer isso, né? Já estamos aí com grandes clientes. A outra empresa, a SoulCloud, é uma empresa focada totalmente em cloud computing, né? Que daí a gente tem outros desafios de clientes que
queiram migrar para cloud, ou que sejam em cloud, queiram transformar os seus negócios em cloud computing, né? Então, abrindo um parênteses muito rápido aqui, o pessoal confunde aí para cloud computing, acho que está resolvido os seus problemas e não, né, gente? Assim, a cloud é um novo lugar onde estão os nossos dados, vamos ter com atenção com isso, né? Pensar na parte do tema de privacidade e segurança em cloud é bem importante, mas um bate-papo aí para outra hora para a gente trazer esse ponto, né? Podem achar as nossas empresas aí, tanto Ativo quanto a SouCloud, no LinkedIn, no Instagram, né? Ativo escreve com 2 E's, né? Fica Tevo, né? Tevo Oficial. SouCloud, Sou de ser no passado, né? Sou.cloud. Então, ambas as empresas estão ali. A gente tem publicado muito conteúdo. A gente tem feito uma série de eventos também que a gente faz para o empresariado, para algumas entidades de classe, né? Que a gente faz para divulgar sobre a parte de segurança, essa parte consultiva. Então, podem achar. Nós temos presença hoje física em Novo Hamburgo, que é aqui pertinho, na região metropolitana, né? Atendemos vários clientes aqui da região, na Serra Gaúcha também, mas atendemos o Brasil inteiro, né? com ambas as empresas aí, porque muitos dos serviços hoje na área de tecnologia são prestados de forma distribuída, remota, né? Então, sem dúvida, podem nos localizar ali. Temos um canal também no YouTube, é legal dar uma olhada lá, a gente publica bastante vídeo, conteúdo, né? Falando às vezes sobre um tema específico de segurança, alguma coisa nova que surgiu, uma novidade sobre o tema, então vale a pena dar uma olhada, quem curte o tema para acompanhar, né? Acompanhar lá e engajar com o pessoal, né? E estamos à disposição aí, né? Quem quiser conversar um pouquinho mais aí, conhecer um pouco mais, nos procure nos nossos canais, né? A gente pode estar aí atendendo e trazendo um pouco de novidade sobre o setor, né? Maravilha, maravilha. Obrigado, viu, pessoal, pelo bate-papo. E para você, como de costume, agradeço a sua audiência aqui conosco e também nos acompanhe o programa de segurança digital nas plataformas da Jovem Pan. Até o próximo episódio. Muito obrigado.